observando nossa respiração suave e profunda e tentando meditar na paz que o mundo tanto necessita. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento. Que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Meus irmãos, hoje nós chegamos a um ponto diferente do nosso estudo. Autocultura à luz do ocultismo do Dr. Taimni, porque saímos da parte 1, que é preliminar, ou base teórica da autocultura, para entrar na parte 2, de autodisciplina e autocultura. Essa é, talvez, a parte que caracteriza o coração do livro. E não sei se já tiveram oportunidade de observar, ele leva quase todos os capítulos duplos, um falando da função do corpo ou do veículo da consciência, e logo depois, no seguinte, ele vai para o controle, purificação, sensibilização do mesmo corpo que antes ele investigou em suas funções. Assim, ele faz do capítulo 4 e 5, quando se refere ao corpo físico, dos capítulos 6 e 7, quando se refere ao corpo astral ou emocional, dos capítulos 8 e 9, quando se refere ao mental inferior e seu respectivo corpo, dos capítulos 10 e 11, quando se refere ao corpo causal ou mental superior. Aí ele abre uma pequena exceção. No capítulo 12, ele, de fato, antes de entrar no veículo búdico, ele explica ou caracteriza melhor o papel da intuição ou Búdia em nossas vidas. E aí ele entra no desenvolvimento de Búdia. O capítulo 14 é a exceção propriamente dita, quando ele tenta verificar a diferença entre o intelecto e a intuição. Um capítulo extraordinário, em que ele nos faz perceber a diferença entre o raciocínio e a intuição espiritual. Os capítulos 15 e 16 voltam a ser uma dupla, falando do papel de Atma, ou da vontade em nossa vida, e depois o desenvolvimento da força de vontade espiritual. Então,
esses capítulos, de fato, valem ouro, sem querer menosprezar a parte 3, quando ele nos apresenta uma introdução ao Yoga Sutra e também ao Bhakti Sutra de Narada. Então, na verdade, é um livro que não tem nada para se jogar fora. Tudo é de extremo valor. Por isso, o escolhemos para esse estudo aqui entre nós, certo? Então, me permitam ingressar no capítulo 4, que é intitulado As Funções do Corpo Físico. Em primeiro lugar, Dr. Taimni nos dá um show, uma aula sobre didática. E diz que a mente, de preferência, deve ser conduzida do conhecido para o desconhecido. Ele diz, é sempre o método natural e, por conseguinte, o método correto de abordar qualquer assunto. Então, ele começa o edifício do conhecimento que leva ao autoconhecimento pelo plano físico e pelo corpo físico. Dizendo também que nós temos que adquirir uma atitude apropriada a ser adoptada em relação ao corpo físico, que é considerá-lo como um instrumento da alma para seu trabalho no plano físico. Um instrumento vivo com tendências próprias e não uma máquina sem alma. Vocês provavelmente conhecem a minha inclinação pelo livro Aos Pés do Mestre, onde o mestre compara o corpo físico com o cavalo e a parte espiritual ou psíquica com o cocheiro, ou melhor aí, nesse caso, o cavaleiro, o ginete. Então, eu acho rica essa ideia, porque fica expressa o conceito de que o corpo tem vontade própria. Nós não estamos lidando com uma máquina, nós estamos lidando com um ser vivo. Então, por isso, talvez, também o senhor Buda, em sua imensa sabedoria, comparava ao afinar de um violino. Conta a história que ele estava meditando, é uma das versões, às margens do rio, prestes à sua iluminação, mas ainda, ao que consta, fazendo seu faquirismo, seus excessos disciplinares de austeridades, e ouviu um barqueiro atravessando o rio com uma balsa, que ensinava outro que estava na balsa a tocar violino. E o barqueiro teria dito que, se nós esticarmos demais a corda, ela arrebenta, mas que, se nós deixarmos a corda muito fraca ou frouxa, não sai música. Então, afinar o instrumento é dar a atenção ideal à corda para que saia música. Então, nós não podemos demandar do corpo nem de mais, nem de menos. Também a Bhagavad Gita diz que o yoga não é para quem dorme demais, nem para quem dorme de menos. Isso vale também para a alimentação e quase todas as coisas. Já na tradição grega, nos pórticos de Delfos,
havia uma inscrição em cada pilastra. Anthropos gnoti auton, ou seja, homem, conhece-te a ti mesmo, de um lado, e do outro lado, como revela Platão, nada em excesso. Então, na verdade, Platão está ensinando de novo o que o Buda já ensinava com o Magga Satya, ou o caminho do meio. E disciplinar o corpo físico, que é um ser vivo, significa saber usar a rédea sem matar o cavalo. Saber direcionar sua energia sem destruir o corpo, com austeridades desnecessárias, mas também não deixá-lo fraco, frouxo ou preguiçoso, a ponto dele não produzir mais o efeito necessário para o crescimento da alma, que é a sintonia entre o cavalo e o cavaleiro, para que a viagem da vida, essa jornada, se cumpra. Então, se nós pudermos assim considerar a frase do Dr. Taimni, ele diz: o músico que negligencia seu violino e o tem desafinado é tão louco quanto aquele que se preocupa exageradamente com seu instrumento e perde tempo e energia em seu polimento. Existem pessoas também que, ao querer proteger demasiadamente o corpo e a vida e não correr risco nenhum, parecem como um navio que nunca sai do cais do porto. Ora, a função do navio não é ser um museu de visitação. A missão do navio é singrar pelos mares para atingir as metas das suas viagens, fazer suas expedições em busca de intercâmbio e conhecimento. ¿Quieres que te vea? No. Não é verdade? Então, eu gostaria que fosse observado que nós não temos o direito nem de colocar temerariamente o corpo em risco desnecessário, nem de protegê-lo tanto que ele não cumpra a sua tarefa. Então, nesse sentido, de novo, o discernimento será importante, porque nós temos que distinguir o real do irreal, o certo do errado, o importante do não importante, o útil do inútil, o mais útil do menos útil, o verdadeiro do falso e o altruísmo do egoísmo. Então, o Aos Pés do Mestre revela 7 níveis de discernimento em ordem progressiva de dificuldade. E, em parte, ele se aplica ao corpo físico. Se me permitem ler o parágrafo 6º. Quando há trabalho que precisa ser feito, o corpo físico quer descansar, passear, comer e beber. E o homem que não sabe diz a si mesmo: eu quero fazer estas coisas e preciso fazê-las. Mas o homem que sabe diz: aquele que quer não sou eu e deve esperar um pouco. Frequentemente, quando há uma oportunidade de auxiliar alguém, o corpo insinua: quanto aborrecimento me trará isto? Deixemos que outro qualquer o faça. Mas o homem que sabe replica ao seu corpo: tu não me impedirás de praticar uma boa ação.
Então, existe uma tendência do corpo físico à preguiça, né? E essa tendência tem que ser neutralizada pela vontade espiritual. Ele prossegue dizendo: o corpo é teu animal, o cavalo sobre o qual montas. Eu referi há pouco a alegoria aqui apresentada. Portanto, deves tratá-lo bem e cuidar bem dele. Não deves sobrecarregá-lo de trabalho. Isso significa dormir as tais das 8 horas por noite, né? Deves alimentá-lo corretamente, só com alimentos e bebidas puros. Dr. Taimni vai mencionar os alimentos tamásicos, radiásicos e sáttvicos. Só o último, que é essencialmente uma doutrina vegetariana e abstêmia de álcool, é que se aplica de forma construtiva à prática do yoga e ao domínio pleno das funções superiores do sistema nervoso. E mantê-lo sempre minuciosamente limpo, sem o menor resquício de impureza. E ele justifica: pois, sem um corpo perfeitamente limpo e saudável, não podes realizar a árdua tarefa de preparação, leia-se a autocultura, nem podes suportar o seu incessante esforço, porque há um aceleramento de todo o processo evolutivo para que o corpo se torne instrumento da alma. Mas deves ser sempre tu quem comanda o corpo, e não ele quem comande a ti. É fácil de falar, mas só pôr em prática esses 2 parágrafos já é um grande desafio na vida espiritual. Dr. Taimni prossegue dizendo que primeiro nós temos que adquirir uma noção ou ideia geral da constituição e anatomia interna do corpo físico. Diz mesmo que, se desejamos controlar e adestrar uma determinada finalidade, devemos compreender e conhecer da melhor maneira possível. Então, o estudo do corpo tem sua importância. É um dos itens que é proposto como conhecimento necessário na escola Nyaya, um dos 6 darshanas do Oriente. Nós vamos verificar isso na segunda-feira, quando estudarmos o assunto dessas 6 escolas. Mas, com certeza, a dificuldade está que, se nós tivermos um conceito errado ou errôneo sobre o corpo físico, nós depois teremos dificuldade de controlá-lo. O mais importante resultado do conhecimento da estrutura interna do corpo físico é habilitar-nos a objetivá-lo mais facilmente, isso é, vê-lo como algo diferente de nós mesmos e compreender que ele é somente um instrumento, não nós mesmos. Então, essa desidentificação do nosso ser com o corpo é o primeiro passo para poder melhor controlá-lo. É também interessante ver como nas Upanishads, e nós estudamos isso no retiro de carnaval no Centro Raja, faz menção a um detalhe importante de que o corpo tem uma série de elementos impuros por natureza,
como as fezes, a urina, gases, etc. e tal. As Upanishads Shankara diz que vem das impurezas de nossos pais. Enfim, eles querem com isso enfatizar que o corpo precisa estar sempre sendo higienizado. E no yoga se chama Shaucha, essa prática contínua de purificação, para que ele se torne sensível às vibrações superiores ou espirituais. E daí foi feita a menção de mantê-lo sempre limpo, sem o menor vestígio de impureza e com a alimentação adequada e pura, não é? Na sequência, ele diz que é um instrumento pelo qual, ou por meio do qual, o Jivatma. Vejam que Jiva pode ser traduzido como personalidade mortal e Atma como espírito. O Jivatma é, em geral, traduzido como alma ou eu superior, imortal, reencarnante. É o intermediário entre o espírito e o corpo, vamos assim chamar. Professor, Sim. Desculpa, eu não estou conseguindo ler o que você está lendo, que eu estou aqui na página 53 e você está onde? Eu já estou na 54, se eu for ler o livro inteiro, não terminamos. Tá bom, mas eu pensei que você estivesse dando sequência, aí eu estou tentando achar a sequência e não estava conseguindo. Eu vou saltando os pontos importantes, porque senão não terminamos, tá certo? Okay. Tá bem, obrigada. De nada. Então, ele diz que é o instrumento, o corpo é o instrumento por meio do qual o Jivatma entra em contato com o plano físico. Isso vai valer depois para o corpo astral em relação ao plano astral, para o corpo mental em relação ao corpo mental, e assim sucessivamente. Então, nós temos um corpo ou veículo para cada plano onde nós temos algo a visitar, a aprender ou interagir. Eu prefiro usar a expressão aprender, porque entendo que nós estamos na escola da vida e que em cada mundo que nós visitamos, nós precisamos de um veículo adequado. Não é verdade? Vocês alguma vez fizeram uma viagem de avião e, quando chegaram no lugar em questão, não tinham automóvel? Aí a gente ou vai ter que pegar um táxi, um Uber, um ônibus, alguma coisa, nem que seja um patinete ou uma bicicleta, porque senão nós vamos ter que andar a pé e aí as distâncias poderão ficar improdutivas, dependendo do objetivo da nossa viagem. Então, para cada lugar que nós vamos, nós temos que ter o veículo adequado, não é verdade? Na água, nós precisamos de um barco ou de um navio. No ar, nós precisamos de um avião ou de um helicóptero. Também não adianta querer usar o veículo físico para navegar nas águas astrais ou no mundo mental. Nós temos que ter um veículo para cada mundo. Não sei se isso já ficou claro da parte 1, que nós já estudamos, mas agora nós estamos, então, ingressando na parte prática, a parte 2. E ele diz que, com o auxílio dos órgãos dos 5 sentidos, chamados Jnanendriyas em sânscrito, lentamente desenvolvidos durante a evolução do corpo físico, a alma adquire conhecimento do plano físico e, através dos órgãos de ação chamados karmendriyas, produz mudanças no mundo externo.
esses órgãos vieram se desenvolvendo um a um durante o curso da evolução do corpo físico. Segundo a doutrina secreta, primeiro nós só tínhamos a audição. Depois surgiu o tato. A audição se percebe o éter, o aksha, onde, segundo a tradição antiga, se desloca o som. Depois nós temos o ar, e aí, nesse caso, o tato é que percebe o ar, porque é basicamente pelo movimento do ar que nós somos capazes de percebê-lo. Caso contrário, não notaríamos pelos sentidos a sua presença. Poderíamos até sentir sua falta, mas aí já seria pela percepção da ansiedade gerada aí nos pulmões, no coração, pela falta de oxigênio. Mas a percepção do ar, nós usamos o tato. Essa é a tradição oriental, certo? Logo depois, a visão percebe a luz e nós temos a gustação para perceber os líquidos e, segundo a tradição oriental, o sólido é percebido pela olfação, porque as partículas que estão suspensas no ar, desde a fumaça até outras formas de olfato, são estimulantes sólidos. Né? Então, é interessante vocês notarem como são classificados os karmendrias, desculpem, os jnanendrias, que são os 5 sentidos pelos quais nós apreendemos o mundo, nós absorvemos suas vibrações e nós aprendemos coisas do mundo. Então, para aqueles que se interessam por essas correspondências, pode-se recomendar no volume 6º da Doutrina Secreta, entre as páginas 213 e 204, a correspondência dos jnanendrias com os karmendrias. Então, volto a dizer que o primeiro que surgiu na primeira raça teria sido a audição, por meio das percepções mentais puras, e corresponde ao órgão da fala, vak. Tá? Então, a fala, que talvez seja o karmendriya mais importante pelo qual nós nos comunicamos com os outros e, inclusive, ensinamos, que seria a função mais nobre, também corresponde ao ouvido e à primeira parte do treinamento no Vedanta, que é Shravana, o aprender a ouvir. Não é? Então, nós estamos, nesse momento virtual, usando dessa faculdade, não é verdade? Logo depois, vocês vão encontrar a epiderme, por onde se sente o tato, e o órgão de evacuação ou de excreção, payu, que corresponde, então, à função correspondente de expelir a matéria excedente. Esse é o karmendriya correspondente, certo? Por meio das percepções magnéticas da vista, eletromagnetismo é luz, funcionam os olhos e lhe correspondem os pés, porque aí nós conquistamos a distância. Enquanto o corpo não era sólido, a visão não era necessária. Segundo a doutrina secreta, só aparece, então, na terceira raça, quando o corpo se solidifica. Antes, os corpos eram etéricos e só transmitiam algum tipo de som ou vibração mântrica. E na segunda raça, o hiperbórea,
apresentavam. Na raça adâmica, só o som. Na raça hiperbórea, já interagia de alguma forma com o tato num plano etérico, como interação energética. Só no terceiro, que se torna sólido, é que os olhos são necessários para não colidir ao caminhar. Daí a relação dos olhos com os pés. A relação do quarto, que seria sentido, que seria a partir da gustação à língua, é relacionada à raça, o gosto e, portanto, à água, os líquidos, e a pane, que são as mãos, pela qual nós conseguimos, inclusive, beber a água, a coisa que os animais têm mais dificuldade, mas, nesse caso, vão ter que usar, no mínimo, a língua, certo? E, por último, o nariz, que corresponde à percepção do olfato, está relacionado aos órgãos da geração, aos feromônios, e vocês podem ver como, entre os animais, particularmente, o cio é detectado pelo olfato, e isso excita todas as respectivas faculdades da procriação nos animais. Então, eu, com isso, pretendo ter mostrado os 5 gnanéndrias e os 5 karmendrias e sua correspondência, segundo a doutrina secreta de Blavatsky, no volume 6º, páginas 203, 204, para quem tiver interesse. Ela faz um amplo tabelamento, inclusive vai mais longe com as cores, enfim. Aí vocês podem se divertir à vontade, mas ela está mostrando como em cada raça se desenvolveu um dos sentidos. Admite-se que a 6ª raça que está por vir, e Leadbeater fixa o início dela no século 26 para 27, lá pelo ano 2625, se eu entendi bem o seu livro, ele diz que uma comunidade será comprada na Califórnia pelos Mahatmas para iniciar primeiras tentativas de corpos na 6ª raça raiz. Ou seja, um Manu vai se encarnar. Então, nós estamos, em parte, sendo preparados para compreender e receber melhor os mestres, para não haver resistência ao seu trabalho. Então, séculos antes, os mestres deram instrução e a doutrina secreta traz essas alusões da preparação dos continentes para habitar as novas raças, e a 6ª raça desenvolveria, então, a clarividência. Então, nós estamos num momento extremamente importante de criar condições de paz para que os mestres possam voltar a viver entre os homens. E, se eu entendi bem também o livro de Beza e Leadbeater, O Homem, de onde, como veio e para onde vai, isso depende da tal era de Aquários, se eu interpreto corretamente, que realiza o ideal da fraternidade e prática de peixes, na 2ª casa, dependeria da paz mundial. Isso, a paz mundial vem da Federação das Nações. A Federação das Nações, segundo Leadbeater, propõe em 1913, no mesmo livro citado, veja, um ano antes da Primeira Guerra Mundial, ele previu a União Europeia. E da União Europeia, ele disse que viria a paz mundial numa Federação das Nações. Recentemente, nós vimos um país usando seu veto para ir contra toda a resolução do Conselho da ONU, o que mostra, de momento, que a ONU é impotente para produzir a paz, e a guerra, basta uma decisão que parece monocrática, e contra o mundo inteiro. Então, enfim, se passaram 2000 anos e, no entanto, parece que nós continuamos sob a sombra de tiranos como Nero, que incendiou Roma para se inspirar para uma poesia, ainda guardou as lágrimas num vidrinho, ou as loucuras que Calígula fazia.
Então, passaram 2000 anos e uma pessoa é capaz de destruir o mundo. Então, nós precisamos de uma federação que tenha a força para reger os países. Essa é a profecia de Leadbeater. Se eu admito correto a data no grande trígono de Júpiter, Urano e Plutão, seria em 2029. Então, estamos a caminho de uma grande mudança no mundo, onde talvez vocês sejam testemunhas. Se eu não estiver trocando todos os números aí e dizendo um monte de bobagens. Então, por favor, fecho aqui o parênteses. Mas como o momento da história do mundo é delicado, eu estou querendo dizer que essas coisas foram previstas por Leadbeater no início do século XX. Portanto, há mais de 100 anos atrás. Mas, se posso voltar à ideia de que tudo começa com o mundo físico, porque depois é que se usa a escada para subir aos planos superiores, então, primeiro é necessária a paz mundial para que a sexta raça possa ter condições de ser recebida entre os homens, segundo Blavatsky, a primeira raça que seria realmente espiritual sobre a Terra. Então, essa ideia de que nós temos que preparar o corpo para ser um instrumento do espírito aparece aqui nesse livro e talvez, quem sabe, fica subentendido, se nós tratarmos adequadamente o corpo físico, quem sabe mereçamos receber um corpo mais aprimorado ou desse outro estágio de evolução, ou mais próximo, talvez desse sentido da clarividência na próxima encarnação. Enfim, é nossa tarefa criar essas condições. E aí ele lembra que estes corpos devem ser conquistados gradualmente por um processo de desidentificação. Ele diz: estamos em contato com diferentes partes do mundo físico e, entretanto, estamos tão arraigados em nosso hábito de nos identificarmos com o corpo físico que, se disséssemos, em vez de estou fazendo isso, estou indo para lá, usássemos uma linguagem em harmonia com os fatos reais, estou fazendo com que o meu corpo físico faça isso, estou levando o meu corpo físico para lá, tal linguagem soaria estranha aos nossos ouvidos. Porque nós falamos como se o eu fosse o corpo. O momento da morte nos mostra que não é assim, não é? Porque o corpo fica, mas a gente nota que ele perde a vida. A sensação que a gente tem quando pela primeira vez viu um parente falecido, de que a pele dele fica com uma cor de cera, que ao tocar nela ela está totalmente fria, e que os olhos perdem o brilho. Enfim, é convivendo com a morte que nós descobrimos que não somos o corpo físico. Quantas vezes nós vamos ter que morrer para descobrir isso? Vai variar com a sabedoria e a capacidade de aprendizagem de cada um, mas é parte do exercício da morte descobrir pelo discernimento final a diferença entre o corpo e o espírito, que é o início da sabedoria. O primeiro estágio do discernimento é distinguir o que dura do que não dura. Tá? Então, indo adiante, eu lembro o que ele chama de dupletérico, como é chamado na literatura oculta, ou pranamaya kosha, da terminologia vedantina. O corpo físico denso é chamado annamaya kosha. Anna quer dizer alimento, seria o veículo ilusório do alimento. E por que ele é ilusório?
porque ele depende do alimento. Se vocês não se alimentarem por um mês, talvez não chegue a 2, vocês vão entender o que eu quero dizer. O corpo vai ao óbito, né? Então, nesse sentido, é um corpo ilusório que depende do alimento. O outro é o corpo ilusório que depende ou transmite o prana, ou faz ele circular, que é a energia vital, que os chineses chamam de qi. É etérico, porque esses 4 graus de matéria mais sutil são denominadas éteres. Então, chamam ele de duplo etéreo. E duplo, porque esse veículo mais sutil é a exata contraparte do corpo físico denso. Ainda que se projete fora do corpo, cerca de 8 centímetros, ou mais ou menos, um pouco mais que 2 polegadas, aí, sei lá, para todos os lados. O duplo etérico não deve ser considerado como um veículo separado da consciência, mas sim como um complemento do corpo físico denso. Então, as práticas de Hatha Yoga, elas não afetam só o corpo físico, com músculos e tendões, ou nem mesmo apenas o estímulo de algumas glândulas, mas, através do sistema nervoso, a energia vital que nele circula começa a produzir efeito no duplo etérico, nos seus chakras, que são aberturas ou pontes ou centros de força que ligam o duplo etérico ao corpo astral ou das sensações e emoções. Então, esses portais dependem, em grande parte, da purificação da energia vital que está sendo usada. A função do duplo etérico, diz ele, é servir de veículo do prana. E essa energia obtida do Sol, separada em seus componentes pelos chakras, situado próximo ao baço, e aí depois circula nos outros chakras. E por isso ele diz que alimento e bebida são necessários ao corpo físico para reparar tecidos, produzir calor e etc., e algumas outras finalidades, mas não para suprir vitalidade. É necessário ter-se isso em mente, porque ideias errôneas sobre a função do alimento engendram temores e dúvidas não fundamentados, tornando difícil nos livrarmos do hábito da superalimentação, responsável por um grande número de doenças atuais. Então, o jejum, ou pelo menos o jejum intermitente, era uma técnica importante dos antigos, como era o caso de sempre receber a hóstia estando em jejum, e nas tradições também judaicas ter um dia de jejum onde não se trabalhasse. Então, tem toda essa cultura oriental, muito mais, tem práticas, talvez até na Índia, mais avançadas de jejum, e elas neutralizam até as células que tendem a ficar cancerosas, porque são as primeiras a necessitar de mais substância e nutriente. Então, no jejum, elas morrem antes do que as outras do corpo. Então, essas práticas antigas eram muito saudáveis, e agora parece que estão descobrindo pelo menos o jejum intermitente de novo. Nós que estamos na quaresma, carne levarium é o carnaval, né? A origem latina do nome era afastar-se da carne vermelha, pelo menos, por 40 dias. Depois esqueceram para que servia isso, mas era uma preparação para receber o espírito da ressurreição na Páscoa, no Pessah. Então, era um processo de purificação, como ficará mais claro no parágrafo, aliás, no capítulo seguinte. Corpo pituitário, ele lembra, é o órgão que serve como válvula para a transmissão de vibrações pertencentes aos planos Buddhi e mental superior, tanto o terceiro olho, Shiva Netra.
e para o interior do corpo físico, sendo sua vivificação parte do treinamento pelo qual tem de passar todo estudante de ocultismo prático. A glândula pineal, que nós temos também no encontro, as duas ficam muito próximas no centro do cérebro, do crânio, é o órgão de transferência de pensamento e sua vivificação de seu cérebro para o de outrem. Então, cada um dos 7 chakras corresponde aos 7 planetas sagrados, corresponde à circulação dos pranas e tem funções de conexão com os respectivos veículos superiores, também recebe os humores do astral, e é pelas estrelas que nós recebemos o karma maduro nessas frações, afetando os humores, as glândulas respectivas, e os estados de humor são afetados, porque a angulação dos planetas, por exemplo, a lua cheia eleva as marés, não afetará os nossos hormônios. As mulheres sabem o ciclo de 28 dias que a lua produz no seu corpo. Então, nós somos também afetados pelas manchas solares, são labaredas que o Sol projeta quando a massa de Júpiter e Saturno, por exemplo, em alinhamento ou conjunção, chamam o plasma gravitacionalmente em sua direção. Então, é um grande relógio cósmico que vai pelas angulações planetárias produzindo alterações nos nossos humores e no nosso sistema nervoso. Os chakras têm diversas funções, uma das quais é servir como uma ponte para a consciência. Sua vivificação habilita-nos a estabelecer comunicação do plano físico com o astral. E quando os chakras são vivificados e postos em atividade, desenvolve-se clarividência astral, tornando-se possível trazer para o cérebro a memória exata e correta das experiências obtidas no plano astral, o que não deixa de ser um tipo de imortalidade, porque se vê, eu tenho consciência do mundo dos mortos. Para a finalidade prática, os 2 planos tornam-se um, como parte da consciência da vigília. A vivificação dos chakras é feita pelo auxílio de Kundalini, a força misteriosa localizada na base da coluna vertebral, que desempenha parte importante na prática do yoga. E pelo uso da técnica de certas práticas do yoga, que não devem ser tentadas a menos sob orientação direta de um instrutor competente, essa força é despertada e posta em ascensão através do Sushumna, que é o nome da passagem interna na espinha ou coluna vertebral. E à medida que Kundalini passa através dos chakras, eles são vivificados um a um e o candidato fica assim apto, em contato com o plano astral, a entrar em contato com o plano astral. Mas todas essas práticas são empreendidas nos últimos estágios do caminho do discipulado que leva à iluminação, e nenhum noviço pode aventurar-se nessas coisas sem se expor a grande perigo o seu corpo físico. Se eu conseguir, porque não sei se sou muito bom nisso, eu vou tentar verificar se eu consigo trazer aqui um compartilhamento do PowerPoint que eu tinha selecionado, mas eu acho que ele já fugiu. Já não estou achando o Ditku, já está aqui. Então, vamos ver. Espera aí, aqui. Então, vocês vejam que
os 7 chakras têm um complexo caminho de, vamos dizer, passagem de energia, e os chakras nascem, de certa forma, na coluna ou no sushumna, e vão descendo como se fossem flores com uma haste até a superfície do duplo etérico, onde eles apresentam algo parecido com uma corola. Então, eu vou sugerir para quem não conhece o livro Os Chakras do Bispo Leadbeater, de onde essas gravuras foram tiradas. Vocês podem ver também o duplo etérico irradiando energia e os átomos já sem vitalidade são lançados fora, produzindo um efeito parecido com o chafariz, mas quando o duplo etérico, por algum motivo, está sem energia e vai adoecer, aquele chafariz não tem força para irradiar e fica um chafariz como se estivesse faltando água. Então, meio fraca a irradiação, o clarividente é capaz de identificar qual a região que vai adoecer no duplo etérico antes de chegar a produzir efeito no corpo físico, certo? Então, nós temos a circulação dos 7 chakras principais aqui. É evidente que não temos tempo para isso hoje, mas, se vocês prosseguirem aqui os canais de Kundalini, a expressão da relação com os 7 planetas sagrados na obra de Kistel, Teosofia Prática do século XVII, portanto, a palavra teosofia era conhecida antes da existência da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. A relação, por exemplo, se formos pegar o chakra do coração, que é um dos mais importantes, com as suas 12 pétalas, e o chakra do topo da cabeça, que tem uma miniatura do chakra do coração no centro, mais 960 pétalas ao redor, totalizando 972, são, em geral, nos livros orientais, arredondadas para 1000. Por isso, o chakra coronário é chamado, geralmente, de Sahasrara Padma, ou lótus das 1000 pétalas. Então, isso só para dar, talvez, um gostinho, a correlação das cores com o plano astral e os estados de humor. Então, tudo isso está nesses livros que, é claro, vocês não estão perdendo a oportunidade de ler. Estou certo? Então, eu fiz aí uma breve exposição da ordem de 1 hora, que vocês tenham a paciência de me ouvir, e gostaria, então, de interagir com vocês, se for o caso, e apresentar perguntas, comentários, acréscimos aí. A palavra é vossa, ou eu posso tentar responder o que estiver ao meu alcance. Ricardo, vou só pedir a Ana para ver se tem alguma pergunta no chatzinho, que aqui eu não estou pelo celular. Eu não sou bom nisso, deixa eu ver o tal do bate-papo. Aqui temos muitas graças, alô mesmo. Que maravilha, vamos ver. Da Patrícia Chaves Camero e a Zulema também. Resumo do livro A Que Choram os Mortos. Não sei se eu peguei todas as partes, mas o ponto essencial, quero crer, é entender que o corpo físico é um instrumento, que ele precisa ser, até certo ponto, controlado ou domesticado. Então, os asanas e os pranayamas são a forma clássica do Hatha Yoga. Aprender, pelo menos, a sentar para a meditação é importante, é essencial.
aprender a respirar, estar bem consigo mesmo e não sempre ofegante e ansioso. Aí, ao tomar consciência dessas funções corporais e serenando o corpo, torna-se possível entrar em contato com os corpos superiores, o emocional, o mental, e as funções maiores da alma dependem da serenidade, então, do corpo físico, assim, preparado para a meditação. Eu não sei se eu estou acrescentando alguma coisa, tem gente aqui que já está, que nem eu, careca, de saber desse assunto. Eu sou careca em todo sentido. Então, é nesse sentido, não é? É que nós estamos tentando justificar por que uma determinada posição corporal, ao contrair uma glândula e depois liberá-la, ativa novamente a circulação do sangue. Por que os principais asanas giram em torno da coluna vertebral e das 7 glândulas que lhes correspondem? Então, as torções, as compressões e extensões vão produzindo, com isso, a estimulação da circulação de energia nessas áreas e preparando o corpo não só para ficar mais saudável, como ficar mais aberto para a meditação. Não sei se isso ficou claro. É diferente de só treinar o músculo numa academia. A nossa tradição oriental está preocupada com os músculos e, às vezes, mais pela forma estética do que pelo seu funcionamento. A preocupação do yoga vai na direção da sua funcionalidade e de estimular pelas glândulas os respectivos chakras para preparar a abertura da consciência. Por favor, parece que temos uma pergunta. Ô, Ricardo, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Parece que é o Glauco que está escondido atrás dessa mãozinha. Isso. Tudo Muita bem? Saudade, Glauco. Tudo bem? Saudade. Falei de você com a Luísa ontem. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Você, em várias oportunidades, você fala, como falou hoje, da Federação das Nações, né? E eu sempre fico pensando de onde vem tanto otimismo com essa possibilidade, apesar de ter sido profetizado. Eu queria entender se o otimismo vem exclusivamente porque foi profetizado. Porque, ao longo da história, a gente vê que, onde existiu concentração de poder, houve a corrupção desse poder, né? Qualquer tipo de poder que seja econômico, político, até religioso, esse poder foi corrompido e teus objetivos principais, iniciais, os propósitos foram distorcidos e corrompidos. Então, eu queria saber, esse otimismo com relação à paz mundial promovida pela Federação das Nações, é decorrente do que foi profetizado, ou você acha que a gente pode ter mais otimismo existem outras razões para a gente ter otimismo com relação a isso? Eu veria 2 motivos básicos. Toda a teosofia sustenta que a vida é una e que, portanto, as coisas tendem a, na medida da evolução, convergir para uma unidade. Tu imagine se o coração resolvesse brigar com o pulmão, ou o pulmão resolvesse brigar com o intestino fizesse greve, dissesse agora eu não trabalho mais, vocês se virem sem mim. Então, quando um país está dizendo, não, eu vou fechar o duto do gás, o outro diz, então, eu não vou distribuir fertilizante, o terceiro diz não sei o quê,
tu estás assistindo exatamente o que São Paulo chamava o conflito dos membros contra o corpo. É verdade que, se nós não formos governados pela sabedoria, o efeito pode ser até pior, mas disso nós já estamos acostumados ao longo dos milênios. Não foi um nem dois, começou talvez com Alexandre o Grande, com Júlio César, com Napoleão, Hitler, Stalin, unificaram grandes partes da Europa ou do mundo, Gengis Khan. Então, pessoas que quiseram dominar o mundo a seu prazer já são conhecidas há muito tempo. Pela primeira vez, entretanto, até onde meu conhecimento alcança, isto me corrija se eu estiver enganado, a União Europeia, ainda que só meio que uma União Ocidental, por enquanto, foi feita sem o uso da força e a presidência tem cargo de rodízio. Então, se eles conseguirem fazer isso funcionar na Europa inteira, eu acredito que poderá se dar um grande passo na direção daquilo que seria a paz mundial. Aliás, não vejo outra saída, porque se os povos ditos de primeiro mundo não chegarem a um acordo, não serão aqueles que estão oprimidos pela fome, pelas necessidades básicas, que vão conseguir, não é verdade? Então, se essa civilização merece esse nome, nós não precisamos mais. Dizem que nós vencemos o absolutismo na época da Revolução Francesa, é considerado até a homenagem da queda da Bastilha, o dia 14 de julho, que é também por isso considerado o triunfo do iluminismo e por isso o Dia Internacional da Liberdade de Pensamento, que é um dos pontos fundamentais do trabalho teosófico. Então, se eu comparar com um corpo físico, todas as partes do corpo têm que cooperar. E aí nós vencemos a fome, aí nós vencemos a miséria. Se todas as... Um país tem mais isso, outro mais aquilo, etc. Então, tem sido pelo menos um intercâmbio de comércio. Mas como o comércio, às vezes, está estrangulado por interesses egoístas, até hoje não se conseguiu a paz mundial. E a solução para dificuldades comerciais tem sido a guerra. Está me faltando trigo, está me faltando urânio, eu vou lá, tomo o país aquele, e aí eu resolvo o meu problema e o resto que se dane. Então, assim tem sido ao longo dos milênios. A primeira vez que eu acho isso um motivo otimista, a Europa foi unificada sem o uso da força. Se tu lembrares que não faz muito, havia a guerra de 100 anos entre a Inglaterra e a França, ou se vocês considerarem ainda a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais envolvendo a Alemanha, etc. e tal, Itália. Hoje não se imagina mais uma guerra entre a Inglaterra, a Alemanha, a França ou a Itália. Por quê? Porque a Europa Ocidental se unificou num regime de rodízio presidencial, sei lá, é um parlamento, não é? E se tu leres, a proposta de Leadbeater é essa. Claro que outras pessoas já estão ambicionando unificar a seu prazer, a seu interesse. Então, esse risco existe. E talvez por isso mesmo seja tão importante o que está acontecendo historicamente agora, que nós estamos vendo o que é uma tirania. Esse sistema nós não precisamos. Esse já foi o sistema ao longo de toda a história que se tem notícia. Mas, por outro lado, quando um órgão resolve dominar todos os outros e colocá-los de joelhos, como é que se chama isso? Câncer. Se aquele órgão se cresce demais e engole o funcionamento e as funções dos outros,
o organismo morre. É uma metástase. Nós precisamos que cada parte cumpra o seu papel e haja harmonia no todo. Aí tu vais descobrir que o que se gasta hoje, que é $1 milhão por minuto em armas no mundo, pode ser convertido para resolver o problema da fome, da educação, sem precisar de partido. Detalhe, não vamos precisar nem de ideologia, porque vai sobrar dinheiro. Mas, enquanto estiverem empilhando bombas de um lado e do outro para ver e ficar intimidando, até hoje ninguém usou as bombas atômicas, a não ser a desculpa aquela dos Estados Unidos para encurtar a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que o corpo físico é mais ou menos assim também, se me permitirem a analogia. Se eu ficar tomado pela gula e daqui a pouco ficar com 500 quilos, como eu vi outro dia, um personagem no jornal, também já vi vídeos. Aí o cara fez uma dessas cirurgias, diminuiu 300 quilos, aliás, 200, e ainda sobraram 300. E com isso, 2 amigos fazendo força, ele chegou até a janela, coisa que há 10 anos ele não fazia. Então, nós estamos com um corpo, fazendo a comparação, completamente adoecido, tudo é gasto em armas, é como se toda a energia tivesse só nos leucócitos, não tivéssemos hemácia. O gasto em armamento é uma coisa desproporcional, nós temos armas para destruir o mundo 200 vezes. Se eu fosse comparar o globo terrestre com um corpo físico, esse seria o estado do check-up, o exame médico. Então, uma coisa dessas funciona mal, um organismo doente. Uma pessoa com 500 quilos na minha terra é peso de res. Então, claro, existe a possibilidade de virar um câncer, se um órgão quiser dominar todos os outros, aí nós vamos ter problema. Não é? Então, acho que a primeira coisa é se livrar da tirania e criar um regime democrático parlamentar, em que cada país tenha seu representante, aquilo tenha um turno de rodízio. A ONU é uma tentativa, mas ela é impotente, porque tem o Conselho de Segurança manda mais que a ONU, aqueles países que ganharam a guerra decidem tudo, então o tal do G7 ou G9, no fim, é esses caras que têm que se entender. Se esse pessoal não se entender, o mundo não tem cura. Não sei se fiz uma analogia adequada, mas é o corpo físico do planeta Terra dividido, talvez até esquartejado por interesses econômicos. Se nós percebermos que da união vem a força, mas, claro, tem que ser uma união pela sabedoria, senão não é união, estou certo? É uma tirania, é uma submissão, isso nós já temos, seria mais do mesmo. Não, aí nós não teríamos uma evolução. Então, essa é a aposta que está no ar, que a União Europeia já é um protótipo sem precedentes, que muitos acharam que não ia durar, primeiro acharam que não ia acontecer. Depois veio o euro, aí se deram conta que não era só carimbo de passaporte, tinha uma moeda, mas ainda dizem que não vai funcionar. Uns entram na zona do euro, outros não entram. A Inglaterra ameaçou no euro, nunca entrou, já saiu. Então, existe uma tendência a não querer realmente se integrar nesse casamento, porque significa ceder de interesses pessoais. E agora nós estamos no teste final do processo, acho que vai levar uma consciência até 2029, ou nós vamos pagar o preço de uma metástase de egoísmo por toda a Europa, que aí você, preferível não lembrar como é que acabou a Atlântida, segundo a doutrina secreta, sendo submersa, porque o egoísmo venceu. Só que lá o problema era magia negra. Agora nós temos instrumentos de destruição. Tu sabes o que é poder destruir o mundo 200 vezes? É no mínimo um desperdício econômico, a quantidade de bomba que existe no planeta.
E o pessoal lutando A ou B, dizendo que vai pelo bem do maior, um defende uma bandeira, outro defende outra, mas ninguém está pensando no todo, né? Esse que é o problema. Isso é a parábola manifestada por São Paulo na Bíblia, que os membros brigam entre si e o corpo sofre. Eu acho que esse é o momento decisivo da humanidade. Compreender que nós somos um só corpo e uma só vida. Isso é a essência da teosofia. Obrigado, Ricardo. É uma tentativa, né? Vamos ver o que vai dar. Não sei se... Boa noite. Por favor, Lúcio. Tem uma pergunta aqui no chat do Humberto. Ele colocou assim: boa noite, professor. O que significa quando há uma dormência contínua entre as sobrancelhas? Bom, veja, entre as sobrancelhas nós temos um centro importante, que é o Ajna Chakra. Aí nós temos que ver que tipo de atividades e práticas a pessoa está fazendo, se ela está fazendo algum tipo de asana ou meditação nesse sentido. Pode ser desde uma coisa mais superficial na pele até um efeito de despertar da glândula lá dentro e o respectivo chakra está sendo gradualmente ativado, não é? Então, posto de forma assim tão genérica, é difícil responder, é claro, com profundidade à pergunta, mas com certeza é uma região importante do organismo e aí teria que se ver que tipo de prática está sendo feita ou se é apenas uma irritação cutânea, uma coisa superficial. O que é importante saber do ponto de vista da prática do yoga e da meditação é que nunca deve produzir dor. Em qualquer caso em que a dor estiver sendo produzida, é a hora de parar com a prática, ou depois regulá-la a um nível de esforço menor, ou regular o tempo da meditação, ou regular a posição em que se está sentando, sabe lá quantas coisas podem estar afetando e que parte do corpo está sentindo dor. Então, volto a insistir que o corpo físico é um ser vivo. Só que a vida do corpo não é exatamente a nossa. Por isso que tem vontades diferentes. Tá? E por isso que, às vezes, é difícil dominá-lo, porque a vontade dele vai contra a nossa. E ainda tem mais, tem a vontade do corpo astral, que, às vezes, se afeiçoa às sensações e aí combate a nossa própria saúde. Essas vontades estão em conflito, como bem representa a Katha Upanishad e a famosa alegoria do cocheiro e da carruagem e do passageiro foi tão bem desenvolvida pela Laura nesse encontro de fim de semana. A Laura Packer desenvolveu a Katha Upanishad no Carnaval, pelo encontro do Centro Raja. Não sei quantos aqui tiveram oportunidade de participar. Também o convidado foi o Swami Omkarananda. Tivemos um carnaval muito estimulante espiritualmente falando. E essa alegoria diz que o difícil é conseguir, como os cavalos de Krishna que tinham que ser enfileirados na biga, né? Porque se cada cavalo puxar numa direção diferente, a biga não avança ou daqui a pouco vai capotar. Então, nós precisamos alinhar os corpos. E isso significa, se o corpo astral só quer a sensação do prazer, a pessoa só come porcaria e fica um gordo balofo desse tamanho. Ou, se de repente bater
a mania de ficar tão magro só para virar modelo de fotografia, aí acaba com anorexia, já vi gente morrer por causa disso. Então, são pessoas que não estão buscando o que é saudável para o corpo, mas ou estão buscando nele sensações e jogam depois como se fosse um bagaço de laranja onde tiraram todo o suco, aí envelheceu muito mais cedo, não chegam nem aos 50 anos, aí Amy Winehouse, essa outra Whitney Houston, ídolos da juventude que não chegam eventualmente nem aos 50. O próprio Michael Jackson acabou com toda a sua fortuna e fama, dependente de estimulantes químicos diversos, acabou acelerando a sua morte. Então, vejam que as pessoas, ao invés de comer para viver, vivem para comer, as coisas vão se invertendo de tal maneira que o corpo físico não cumpre sua função. Nem estou entrando aqui necessariamente nas questões naturais da sexualidade e da alimentação, mas se formos entrar pelo álcool e pelas drogas, já é uma desgraça completa. Não por acaso o Buda, no quinto ponto do Panchasila, ele assume a posição de que o álcool tem que ser evitado de qualquer forma na vida espiritual, se é que nós queremos avançar na direção do nirvana, porque na prática ele é uma antimeditação, quer dizer, não adianta eu ficar meditando se eu depois ponho álcool no corpo, porque aí o efeito da meditação é zerado por uma inconsciência que o álcool produz. Então, eu até compreendo que algumas pessoas acham que a alegria da vida esteja nesse embalo da inconsciência, mas, cedo ou tarde, isso conduz à inconsciência e à morte. Se exagerarem da dose, aí o overdose leva muito cedo. Por outro lado, se alguém quiser se libertar do sofrimento e tomar a senda da autocultura, aí, evidentemente, vai ter que haver uma dieta que controle esses excessos. Importante notar que o álcool não acrescenta nada para nós. De vez em quando fazem aquelas pesquisas de que o vinho é uma maravilha, tem não sei quantas propriedades. Tá? Então, eu fui dar palestras na Itália, não vou entrar em detalhes para não ofender ninguém, mas também na cidade do Porto, em Portugal, distribuíram um vinho depois da palestra, ainda ofereceram para mim. Aí disseram, mas o senhor não vai tomar nem sequer um dedinho? Aí, pois, foi uma ofensa na cidade do Porto eu não tomar um dedinho de vinho. Tá? Quando o bispo Leadbeater dizia que uma taça de vinho tiraria a clarividência dele por um mês. Alguém vai dizer que isso é desnecessário, ou sei lá, quando eu dei palestras em certas regiões da Itália, distribuíram um vinho durante a palestra, pelo menos em Portugal foi depois. Então, aí fica difícil o pessoal embalado aqui, já imagina se no meio da palestra o pessoal começa a tomar cerveja, que condições nós vamos ter de desenvolver uma palestra teosófica? O pessoal está embalado numa dessas. Não sei se dá para perceber intuitivamente, eu teria que demonstrar fazendo. Agora, o fato, uma pesquisa científica no sangue das pessoas, o efeito que isso vai produzir no cérebro, o fato é que todos os produtos que dizem, os elementos que dizem ser tão benéficos no vinho, estão também no suco de uva, só que ninguém fala isso porque não dá dinheiro. Aí tu não vê essa campanha, pesquisa pela importância do suco de uva. Tu já ouviste fazer uma pesquisa? É gostado. Por que será que não tem a pesquisa pelo suco de uva, quando tem as mesmas propriedades e ainda dispensa o problema do álcool?
Isso é... Agora, no Ocidente, como justamente os essênios confundiam o tirot com o tiros, que é o suco de uva e o vinho. E aí entrou na ideia de que Jesus tomava vinho, né? Jesus tomava suco de uva. Mas provar isso depois de 2000 anos, nem na quaresma. Daqui a pouco o próprio padre gosta do vinho e aí a coisa está complicada, porque virou uma bebida sagrada. Mas a Igreja Católica Liberal usa suco de uva, tem as mesmas propriedades, né? E tem a vantagem de não deixar o padre bêbado. Bom, meus queridos, então me parece que nem sempre está suficientemente claro que a intenção das práticas do yoga, particularmente o Hatha Yoga, fixa mais o objetivo no corpo físico, mas o Raja Yoga também usa, pelo menos, asanas e pranayama para induzir estados meditativos, e também, por que não, para curar as doenças, porque um corpo doente não consegue ser um bom veículo para a consciência. Então, tudo isso faz parte de uma tomada de consciência dos veículos. Veja que, não sei se estou já passando da conta, mas eu estou, de certa forma, entrando no capítulo 5, porque o controle e a purificação do corpo físico já é assunto do capítulo seguinte. Se talvez a Lili possa me ajudar, que eu estou sempre meio perdido nesse calendário, quando seria a nossa próxima palestra pública, Lili? Já te falo aqui, Ricardo, a próxima vai ser a pública dia 1º de abril. 1º de abril, vão dizer que é mentira. Dia da mentira! Vai ser um problema isso aqui. 1º de abril, 20 horas. Então, estão todos convidados para a continuidade, que é o capítulo 5, tá? Onde nós vamos entrar justamente nessas práticas de preparação, conscientização do sistema nervoso, purificação do corpo físico, como um primeiro passo na direção da conquista do ser e do autoconhecimento. Tá certo? É muito difícil vencer os vícios da alma se até o corpo está viciado. Por isso diziam os antigos, mens sana in corpore sano, porque o corpo físico dá estabilidade. Então, quando uma pessoa começa a ficar muito deprimida ou triste, se ela puder dar uma caminhada ao sol, abraçar uma árvore, suar um pouco com exercício, já nem estou entrando em práticas específicas do yoga, que seriam relaxantes e estimulantes, mas que eu acho também devem ser pelo menos mencionadas, mas mesmo práticas simples, o contato com a natureza, se o corpo físico estiver saudável, a mente começa a se estabilizar. É com esse intuito que práticas do Raja Yoga e o Hatha Yoga se encontram no Yoga Sutra de Patanjali, como também vamos estudar segunda-feira, às 1h30 da tarde. Aí é verdade em espanhol. A Titi já está se apresentando aqui, mas eu vi o Miguel Bateta aí aparecer, não sei, há pouco. A Emilce também está, não sei, a Yolanda. Estão já me cercando, porque segunda-feira nós vamos dar um passo importante no estudo do Yoga Sutra. Não sei se todos viram a divulgação. Vai ser segunda, quarta e sexta, da 1h30 às 13h30 da tarde, no nosso horário do Brasil e da Argentina, certo? E é gratuito.
só tem que se inscrever lá no site de ADIAP, que é promovido pela Sociedade Teosófica da Índia. Ok? Então, eu acho que já falei muito. É hora, quem sabe, de fazermos uns minutinhos finais de agradecimento pelo Get Satya, que nos oferece essa oportunidade aí em Uberaba, mas que está irradiando já para todo o continente. Tá certo? E por que não pensar um pouco na situação lá da Europa Oriental e mandar nossos melhores pensamentos de paz para a região da Ucrânia, que está sob um flagelo inadequado e impensável para o século XXI. Observando, então, a nossa respiração suave e profunda e assumindo uma posição confortável com a coluna ereta. Amanhã também, às 14h, nós teremos uma meditação pela paz, como está aí sendo divulgado pela Sociedade Teosófica. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Namastê. Namastê, Ricardo. Namastê. Gratidão mais uma vez, viu? Gratidão a todos pela presença. Mais uma vez foi maravilhoso seus ensinamentos. Os grandes Eu mestres. agradeço. Agradecer ao Dr. Tagni por ter escrito esse maravilhoso livro, ao Bispo Lipiter por ter nos trazido o conhecimento dos chakras. Muito agradecido. Um abraço a todos. Gratidão, abraço a todos, pessoal. Namastê. Namastê. Até dia 1º. Até dia 1º. Até. Muchas Namastê. gracias. 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 Gracias, Titi. Gracias. Gracias. Saludos. Serán dados, son dados. Por favor. Gracias. Obrigada, gratidão. Gratidão. Mas você pode me ensinar como é que faz a inscrição lá na Índia? Eu não sei se tu está no grupo da terça-feira, mas o grupo da terça da igreja tem ali o Qual o grupo? site. Qual o grupo da terça-feira?
O grupo de Libiter e Besan, tu não faz parte? Eu assisto todos os dias. Mas tu não está no grupo do WhatsApp? Do WhatsApp? Tenho, mas não esse grupo da coisa, não. Ah, bom, em algum grupo tu tem que estar, porque senão como é que eu vou te passar? Eu tenho vários, eu vou eu tenho botar, 3 eu grupos. também botei no grupo da astrologia, no M4, tu não viste? Ali tem Não. o site direitinho. Eu vou olhar. Entra lá, por favor. Tá bem. Um Obrigada. abraço. Tchau. Tchau. Durma bem, com Deus. Durma com os anjinhos. Obrigada, você também. Até mais. Tchau, tchau. Aninha, pode fechar, por gentileza. Beijo, Ricardo. Namastê. Certo, gratidão, namastê.